Lucas 24, verso 1. Nós lemos um trecho específico aí, o segundo bloco. Eu vou ler só agora do verso 1 ao verso 8, mas nós vamos trabalhar um pouco de todos os eventos que aconteceram na leitura matinal, pelo menos dos principais eventos aqui relacionados à ressurreição de Jesus. Vamos ver aí do verso 1 até verso 8. Lucas 24, verso 1. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, eles foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. E então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes, e elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então, elas se lembraram das suas palavras. Senhor, nós precisamos da Tua graça nessa manhã. Nós precisamos que o Teu Espírito testifique a respeito da ressurreição de Jesus. Essa é a evidência mais persuasiva. É que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que regenera pessoas mortas. É o mesmo Espírito que desperta corações áridos, corações frios, adormecidos pelo pecado. É só o Teu Espírito que tem esse poder de dar testemunho da realidade do triunfo de Jesus sobre a morte. Então, que o Senhor nos guie nessa palavra e que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito, o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida nova, o Espírito que regenera, que aviva, que quebranta, que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor ilumine os nossos olhos e corações para discernirmos essa realidade que deixou o sepulcro de Jesus vazio. É a nossa oração nele. Amém. Irmãos, temos uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus ressuscitou. Essa é a boa nova. E hoje nós temos sérias razões para nos alegrarmos e desfrutarmos dessa realidade. Meu irmão, essa é uma notícia tão radical, tão profunda, que ela consegue transformar a vida do ser humano de uma maneira radical. Não somente isso. É a evidência, é o sinal de que Deus anda aprontando por esse mundo nosso. E Deus anda aprontando coisa boa. Deus anda transformando corações rígidos em corações regenerados, corações novos. Deus anda tirando o luto dos nossos corações e o luto do exílio, o pranto do exilado, do cativo, transformando num canto de esperança, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, como diz o profeta Isaías. E de fato, irmãos, nós não fomos feitos para a morte. E nós não sabemos lidar com isso até hoje. De fato, a morte parece ser um evento que sempre nos surpreende. Independente da faixa etária, seja o idoso, que em termos gerais a gente sabe que está mais próximo desse evento de quem é mais jovem, mas sempre somos tomados por algum nível com a surpresa do evento da morte. De fato, Eclesiastes capítulo 13, verso 11, diz que Deus formoso, fez tudo no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. O homem tem a eternidade, uma inclinação. O homem tem ali as reminiscências do lugar original de onde ele foi tirado. Esse desejo essa vocação de viver eternidade. Por isso que nós ritualizamos a morte. Por isso que quando o ente querido morre, nós praticamos ritos em direção à memória daquele ente querido que partiu, no velório, no pranto, nas flores. E aí os ritos de luto variam de cultura para cultura, mas é fato que
O evento da morte sempre é ritualizado. O evento da morte sempre é rememorado em algum nível. A morte traz essa melancolia, essa quebra, essa ruptura. Na verdade, quando a morte biológica acontece, ela é o drama mais expressivo, mais intenso e o reflexo mais concreto de uma série de rupturas que acontecem na vida humana, que também são rupturas de morte. A quebra dos vínculos familiares por desafeição, a inimizade entre etnias, grupos étnicos, nacionalistas, partidos políticos, preferências de alguma natureza, as inimizades raciais, inimizades relacionadas, por exemplo, à cobiça humana por poder, por dinheiro ou por influência. Ora, como não lembrar das tensões mortais, letais, né, que acometem o coração humano, por exemplo, no evento em que você se sentiu ofendido por alguém, se sentiu entristecido por alguém. Como não lembrar que a morte está aí presente nas nossas paranoias, nas nossas melancolias, nas nossas ansiedades. A morte está aí presente na escola pública, na violência que a gente vê na escola pública, né? Na violência que a gente vê, por exemplo, nos crimes de colarinho branco no nosso país. Mas também é verdade que nós vemos a morte na rua, no usuário de crack, na profissional do sexo que faz ponto aqui perto da nossa igreja, né, que vende o seu corpo, e o corpo que é instrumentalizado por uma série de abusos, porque quer dinheiro, porque quer algum tipo de recurso. Meus irmãos, não há dúvida de que a morte afetou tudo que nós vemos e vivemos. A morte está presente no nosso Rio Doce, que foi destruído aí por uma enxurrada de rejeito de minério. A morte está aí presente no nosso descaso com o mundo que Deus nos deu para cuidar, a falta de mordomia e de cuidado responsável. A morte está presente na nossa avareza, na nossa incapacidade de dar o que nos foi dado, na nossa pão-durice, na nossa incapacidade de sermos generosos com aquele que carece da nossa generosidade. A morte, meus irmãos, está aí, permeando tudo que nós fazemos, tudo que tocamos. Quando nós desejamos fazer o bem, até o nosso bem às vezes vem carregado de orgulho, vem carregado de performance religiosa. Nós queremos tirar proveito narcisista até do ato de bondade. Eu me lembro aqui de Luc Ferry, um filósofo, ele é um filósofo francês, ateu. Mas é curioso quando ele diz que, de alguma maneira, toda filosofia está em busca de uma questão relativamente simples, ou toda filosofia trata de uma questão relativamente simples, que não é tão simples assim quando nós olhamos mais de perto. Que toda filosofia trata do ser humano, e que esse ser humano, em alguma medida, né, ele é muito diferente de Deus e é muito também diferente dos animais. A diferença do homem de Deus é que o homem é mortal. O homem é finito. É um ser limitado no tempo e no espaço. Qualquer ser humano minimamente vivido e consciente da vida sabe que nós temos limitações espaciais. Nós temos limitações no nosso deslocamento no espaço. A gente tem até que criar recursos tecnológicos para encurtar as distâncias. E temos uma limitação temporal. Nós somos finitos, nós vamos morrer se o Senhor não vier antes disso. Então, se existe uma diferença em relação a Deus, quanto ao fato de que Deus é eterno e nós finitos, ou pelo menos nos tornamos finitos, por outro lado, nós diferimos dos animais porque nós temos consciência dessa finitude. Nós temos consciência dessa finitude, nós temos consciência dessas limitações. E é óbvio que isso produz angústia, isso produz perturbação, ansiedade. Nós sabemos que vamos morrer, ou minimamente sabemos que os nossos entes queridos podem morrer a qualquer momento. O nosso próximo, o nosso semelhante. E de alguma forma nós não podemos nos prevenir desse evento. Ele é inevitável, ele é radical. E claro que a morte, por isso, se torna algo absurdo, perturbador, quase inimaginável. Nós fingimos que somos eternos. Brincamos de eternidade, achando que a nossa vida é eterna.
Basta a gente pensar um pouco como nós somos incapazes de fazermos escolhas responsáveis em relação à nossa vida de amanhã. Então observe que, de alguma maneira, o ser humano é um ser que, diante desse fato, o fato da finitude, o fato de que a morte é uma possibilidade, e uma realidade, nós vivemos em busca de algum tipo de salvação. E Luc Ferry fala sobre isso. Ele fala que todo ser humano está em busca de salvação, diante da realidade, da factualidade da morte. Claro que muita gente, quando fala de salvação, já pensa em crente, já pensa em cristão. Crê em Jesus e seja salvo. Né? Se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador. E aí você vai ser salvo. Nós lembramos dos ritos cristãos que mencionam a salvação. Lembramos da entrada triunfal de Jesus e o povo gritando Hosana, Hoshiana em hebraico, é salva-nos. Salvar do quê? Salvar dessa angústia, salvar dessa possibilidade do encontro com a finitude, salvar da desintegração, porque a morte criou foi isso. A propósito, não sei se você sabe o que a palavra diabo significa, diabolos em grego, significa aquele que separa, aquele que cria discórdias, aquele que secciona, aquele que quebra os vínculos. Porque a morte, e o diabo opera a partir da morte, ele oportuniza a finitude, ele está aí fragmentando, quebrando vínculos, rompendo ligações, dividindo famílias, dividindo nações, dividindo igrejas, comunidades religiosas, dividindo a comunhão humana e, claro, afastando o homem do seu Criador, que é a primeira ruptura, o primeiro efeito dramático da morte, ou a morte enquanto consequência disso. Mas veja bem, a morte é esse exílio, a morte é o pranto, a morte é a expulsão do jardim. E por isso o homem está em busca de salvação, porque isso é um fato, é simplesmente um fato. E a gente fica criando subterfúgios para dar conta dessa angústia, dessa ansiedade. Meu irmão, a morte está aí sendo experimentada ao longo da vida. Morte é isso aí, morte é oxidação, morte é entropia, morte é desintegração, ruptura. E ao longo da vida a gente vive experimentando isso. Nas nossas doenças, fraquezas, né? Nós escovamos os dentes porque senão estraga, nós tomamos o remédio porque senão o órgão para, e a gente fica fazendo manutenção aí para esticar o máximo possível, mas a verdade é que está tudo se desgastando, está tudo se oxidando, enferrujando, se deteriorando, caminhando para a finitude. Mas, num domingo de manhã, na verdade, numa alta madrugada, como nós vimos aí do primeiro dia da semana, pós o sábado dos judeus, depois que os judeus descansam, depois que eles desfrutam do sábado deles, aquelas mulheres vão ali em direção ao túmulo de Jesus, não para encontrar o Cristo vivo, mas para encontrarem um cadáver. Um cadáver. Elas foram para lá e trabalharam nas vésperas do sábado para prepararem aromas para que no domingo de manhã pudessem, ou de madrugada, levar essas especiarias a Jesus. Tem gente que é assim. O ser humano é assim. O nosso labor e o nosso trabalho é baseado numa mentalidade de morte. O nosso esforço, e observe, essas mulheres estão trabalhando para celebrar a morte, para rememorar a morte. E às vezes o nosso esforço humano, a nossa dedicação, a nossa energia, a nossa perspectiva de labor é baseado no desespero, é baseado na falta de horizonte. Todo o seu esforço é porque o calendário está rodando, você está ficando velho, chegou na casa dos 30, na casa dos 40, na casa dos 50, aí você olha para a sua vida e fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou perdendo meu tempo. E aí você continua fazendo trabalho inspirado em morte, sem horizonte de esperança. Mas quando elas foram lá encontrar um cadáver, aquelas mulheres encontraram um sepulcro vazio. Um sepulcro vazio. E quando nós vamos com uma visão de mundo baseada na morte e nos deparamos com um túmulo vazio, tudo fica muito confuso. Tudo fica muito perplexo, as pessoas ficam perplexas. O que está acontecendo? A gente está tão acostumado a se encontrar com a morte, a gente está tão acostumado a se encontrar com carne putrefada, a gente está tão acostumado a encontrar
com um corpo pálido e gélido em cima de uma pedra, e quando nós chegamos lá, o que nós encontramos é o vazio. Quando vamos para lá, o que encontramos é o nada. Perplexidade. De fato, a mentalidade da morte não vê sentido na ressurreição. A ressurreição é um escândalo. A ressurreição contradiz a normalidade. A normalidade, o normal é encontrar um morto, e não um túmulo vazio. O normal é a gente perfumar um cadáver, e não ficar no vácuo. Porque é o que está acontecendo aqui. Mas, na verdade, o que aconteceu diante dessa perplexidade, nesse encontro com a ressurreição, é que os anjos anunciam a essas mulheres, e é importante lembrar isso aqui, que Deus está utilizando aquelas que eram consideradas a parte mais marginalizada da associação israelita, da sociedade israelita do primeiro século. E foram as mulheres que foram lá. As mulheres que foram lá e viram pela primeira vez, ou testemunharam pela primeira vez o triunfo de Jesus sobre a morte. Quase como que Deus redimindo Eva de ser aquela que introduziu o primeiro ato de desobediência no mundo. E depois transferiu e corresponsabilizou seu marido com esse ato. Mas observe, é quase como Deus restituindo um dano. Deus devolvendo a dignidade da mulher. E colocando a mulher participante, ativa daquele primeiro ato. Elas estavam possuídas de temor, olhando para baixo, eram 2 homens, de acordo com o texto, né, falam 2 varões, mas eram 2 homens, e elas, como mulheres, ficaram constrangidas, olhando para baixo. É o que diz aí no verso 5, e aí eles dizem assim: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Por que vocês insistem em olhar para o mundo como se a única coisa que existe é a morte? Por que vocês ainda estão aí rememorando o sofrimento da cruz, o sofrimento da punição do madeiro? Por que vocês continuam tendo essa memória do Messias fracassado, do Messias agredido, violentado, violado no madeiro, julgado, para que Deus derramasse graça àqueles que seriam julgados? Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O filho de Adão, um filho de Adão ressuscitou. Você ouviu isso? Um filho de Adão. Um de nós ressuscitou. E Jesus tinha prevenido os discípulos de que isso aconteceria, apesar de que eles não tinham entendido. As mulheres também não tinham entendido, e quando o anjo, ou os varões, os anjos, anunciaram às mulheres o que Jesus tinha dito, que ele teria que morrer, ser entregue aos sacerdotes, aos pecadores, e morrer crucificado, e ressuscitar no 3º dia, elas se lembraram de suas palavras. Porque Jesus já vinha dando alguns spoilers, Jesus já vinha dando alguns anúncios. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas, de novo, gente, quando você cria um sistema, você cria uma visão de mundo, você compreende a realidade, olha para a realidade apenas pelas lentes da morte, você tem dificuldade de ouvir sobre a vida. Você tem dificuldade de encarar a existência a partir de uma realidade completamente nova. Você olha para a realidade a partir do ciclo da mortalidade, da finitude. Você olha para a vida como se tudo fosse assim mesmo. Tudo se oxidasse, tudo se esgotasse, tudo se encerrasse. E aí Jesus está convidando, e os anjos estão convidando as mulheres a olharem o mundo pela perspectiva da ressurreição. Pela perspectiva de que a morte não precisa ser um fim em si mesma. Meus irmãos, Jesus ressuscitou como segundo Adão, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 21 e 22, nós lemos aqui, visto que a morte veio por um homem, Adão, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos seremos vivificados. Mas é claro que a ressurreição exige um anúncio. Não tem jeito de você beijar o Cristo ressuscitado, não tem jeito de você se deparar com o triunfo de Cristo, não tem jeito de você olhar para a tumba vazia e não se tornar imediatamente uma testemunha desse evento. Muita gente fala assim: Igor, a igreja precisa evangelizar mais. Não, a igreja precisa ser evangelizada para evangelizar mais.
A igreja precisa se deleitar na realidade de Cristo para comunicar a realidade de Cristo. O ânimo que move a igreja em dar testemunho de Jesus é orgânico, porque uma igreja que se encontrou com a vida quer anunciar a vida. Uma igreja que encontrou esperança e sabe que a morte não é um fim em si mesmo, uma igreja ressuscitada, é uma igreja pregadora, é uma igreja anunciante, é uma igreja evangelizadora. Foi o que as mulheres fizeram. Elas voltaram do túmulo, verso 9, e anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e todos os mais que com eles estavam. Elas foram as primeiras missionárias da igreja, as primeiras testemunhas do evangelho de Jesus. Mas ainda assim, como os discípulos respiravam a morte e a crucificação de Jesus, e como os discípulos ainda estavam cativos de uma percepção de que o mundo funciona a partir do monopólio da morte que estava na mão do império, eles acharam que as mulheres estavam delirando. Não é isso que diz aí no verso 12? Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditavam nelas. Pedro, então, correu lá no túmulo para ver por si só o que tinha acontecido. Chegando lá, ele viu o túmulo vazio. Ele viu que as vestes de Jesus estavam lá sozinhas, enquanto o próprio corpo de Jesus não estava lá. E ele se maravilhou com aquilo que tinha acontecido. E aí, do verso 13 ao verso 24, os discípulos estão andando no caminho de Emaús, ou alguns dos discípulos, e Jesus aparece no meio deles sem que eles o percebessem. Observe como é que respirar, thanatos, como a gente diz em grego, né? Respirar a morte intoxica. Como respirar desespero intoxica. A gente não consegue perceber o brilho e a luz do Cristo ressurreto. Jesus está andando com eles não reconhecem Jesus. E aí os discípulos começam a fazer uma retrospectiva, porque Jesus chega perto deles no caminho de Emaús e fala assim: o que vocês estão conversando aí? Eles não perceberam que era Jesus. E aí Jesus fala assim, eles falam assim, não, o que você não está sabendo o que está acontecendo? Você não soube o que aconteceu no último final de semana aí, na sexta-feira? Você não está sabendo? Esse final de semana foi terrível. E o texto diz aí no verso 16 que os olhos deles estavam como impedidos de reconhecê-lo. E eles brincam, né? Você é o único em Jerusalém que não está sabendo dos últimos eventos. Que Jesus de Nazaré, homem poderoso em feitos e obras e palavras, um que nós esperávamos que fosse o enviado de Deus, que, verso 21, esperávamos que ele fosse aquele que redimiria Israel, que tiraria Israel do seu exílio, do seu cativeiro, da tirania dos poderosos gentios. Você não está sabendo? E, na verdade, o texto é claro em que eles estavam ali cativos, aprisionados, ainda nessa narrativa da morte, nessa narrativa do sofrimento de Cristo. Olhar para Cristo na cruz sem a ressurreição é olhar apenas para uma dimensão. Sem a ressurreição, você não entende o que Cristo está fazendo na cruz. Você olha para a cruz e fala, morreu. Mais um rebelde político que foi crucificado. Mais um crucificado dentre crucificados. Dentre crucificados. Mas olhar para a cruz pela perspectiva da ressurreição é uma outra experiência. O problema é que os discípulos olhavam para a cruz apenas pela cruz, sem uma expectativa do que isso, qual o desdobramento desse evento. Mas verso 25 diz que Jesus, e eles ainda sem reconhecer que Jesus era Jesus, diz assim, ó tolos, lentos de coração, porque é isso mesmo que a morte faz. Né? A mentalidade da morte, ela faz com que a gente tenha um coração retardado, um coração lento, um coração pouco responsivo, um coração que reage muito pouco à realidade de quem Deus é, de quem Cristo é. Honestos, tolos, lentos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Messias ou o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O que os discípulos tinham era uma grande confusão sobre o que o Messias era e o que ele deveria fazer. Na verdade, os judeus da época de Jesus eram relativamente muito confusos. As correntes eram diversas. Entre os saduceus, não havia nenhuma possibilidade de Messias. Entre os fariseus, não se sabia se eram dois Messias ou era um Messias em duas vindas.
né? Os discípulos de João Batista tinha essa dúvida. Mandam seus discípulos até ele perguntando: tu és aquele que haveria de vir ou nós temos que esperar outro? A confusão era geral. A confusão era geral. Se você estudar o livro dos essênios, as obras dos essênios, que era uma seita judaica que existia no Mar Morto, os essênios acreditavam em três messias diferentes. Um sacerdotal, o outro profético e o outro real. Porque um indivíduo concentrar 3 ofícios nele mesmo, ser sacerdote, rei e profeta ao mesmo tempo, que é o sentido do termo Cristo em grego, Cristo quer dizer ungido, ungido porque os 3 ofícios do Antigo Testamento que eram ungidos com óleo eram reis, sacerdotes e profetas, mas um indivíduo concentrar os 3 ofícios em si era um absurdo. Era um absurdo. Então havia essa confusão. E ainda mais confusão havia, e isso aqui foi realmente imprevisível, apesar de estar previsto pelos profetas, era a noção de que o Messias galgaria o trono de Davi, assumiria a coroa e a realeza de Israel, por uma via completamente inesperada. Ele não faria isso pela força bélica no primeiro momento, juntando um exército e derrubando os poderes temporais. Ele fazia isso pelo caminho da humilhação, pelo caminho da morte. É o servo sofredor de Isaías 52 e 53. Quando o profeta grita: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Olhamos para ele e não tinha nem beleza, nem formosura para que nos atraísse. Mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele era o ferido, o oprimido de Deus, como ovelha muda. Como ovelha muda. Quando você leva a ovelha para o abate, a ovelha muda. Eu brinquei esses dias com o pessoal no grupo lá, de que, eu não sei se você já viu abate de ovelha. Eu já vi abate de ovelha e já vi abate de porco. O porco grita de um jeito que parece que ele não foi feito para morrer. Ele é histérico. Agora a ovelha é impressionante. A ovelha, eu já vi várias ovelhas sendo abatidas. A pessoa amarra ali o pé da ovelha, levanta numa corda, a ovelha fica de cabeça para baixo. E ela não faz um ruído. Um ruído. A pessoa pega uma faca, vai cortando o pescoço da ovelha e acabou. Parece que ela foi projetada para aquele evento. Parece que ela foi feita para morrer. E o profeta diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Mas os profetas haviam previsto que a morte do Messias não seria um fim em si mesmo. Que Deus renovaria esse israelita fiel, como diz N.T. Wright, Deus ressuscitaria esse israelita fiel como um compromisso pactual que Deus tem de ressuscitar as promessas dadas outrora aos profetas, aos patriarcas, aos reis. Deus está renovando o seu compromisso com Davi, que levantaria um descendente depois dele, cujo trono nunca teria fim. Um filho de Davi cujo trono seria eterno, ininterrupto. E observe, Jesus, sem os discípulos saberem que era Jesus, começa a discorrer por Moisés, pelos profetas, expondo as Escrituras, e de como a Escritura falava a respeito do Messias. Mais ou menos o que nós fizemos nessa série, pontuando alguns textos do Antigo Testamento, que apontavam para esse evento pascal. E eles foram surpreendidos com essa história da salvação. Porque Jesus está agora tentando desintoxicar os discípulos de olharem para a vida com uma narrativa de morte. Agora eles precisam olhar para a vida com uma narrativa da esperança, a narrativa da ressurreição. E Jesus desaparece. Jesus desaparece. Mas é claro, eles primeiro pedem para que Jesus, antes desse desaparecimento, fique com eles. Não sabendo ainda que era Jesus. Eles gostaram do papo, sabe? Aquele rapaz no caminho tinha uma conversa muito interessante. Ele tinha um papo que dizia a respeito às coisas que nós estávamos experimentando. Então, Jesus, fica... Não era Jesus, né? Vem cá, rapaz, fique com a gente. Já está tarde, dorme com a gente. Jesus aceitou, ficou com eles, verso 30. E aconteceu que quando Jesus estava à mesa, quase como um flashback da última ceia, Jesus pega o pão, dá graças, e parte e dá aos discípulos. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. E imediatamente após esse reconhecimento, Jesus desaparece. E eles disseram entre eles:
não nos ardia, olha que coisa legal, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava e quando ele nos expunha as Escrituras? O nosso coração não aquecia? Não é bem isso que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, verso 16? Quando Paulo ora pela igreja de Éfeso, e olha o que Paulo pede aos irmãos dessa igreja, lá do mundo antigo. Paulo ora assim: eu não cesso de dar graças e fazer orações a favor de vós. E qual é a oração de Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, de Jesus. Porque foi o que os discípulos experimentaram aqui. Eles experimentaram iluminação, revelação, para olhar para a realidade de Cristo e saber que Cristo ressuscitou. E Paulo diz: tendo iluminado os olhos do vosso coração, por isso o coração aquece, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória e da sua herança com os santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, para saber o que é que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo ele assentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo poder, acima de todo príncipe, de todo governo, acima de todo domínio, de todo império, de tudo aquilo que está tentando arrogar poder temporal, acima de todo nome, e um nome a que possa se referir não só no presente século, mas também no vindouro. É isso que Jesus fez com os discípulos. Iluminou o coração dos discípulos e abriu os olhos para verem e enxergarem o Cristo ressuscitado. Irmãos, Jesus não é uma abstração. Jesus não é um mito. Jesus não é uma história mítica. Se é um mito, como diz Tolkien para a luz, ele é o mito verdadeiro. Ele é o mito verdadeiro. Jesus ressuscitou na história. Porque o compromisso de Deus, como diz Schaeffer, é te salvar na história. A sua ressurreição será tão histórica quanto a ressurreição histórica de Jesus. Jesus, gente, não é um mito que a gente achou cômodo para encontrar alívio para as nossas angústias de finitude. Jesus é pura realidade. Pura realidade. Jesus é a causa de toda a realidade. Jesus é tão real, como já falamos aqui, que o que nós chamamos de real se torna quase translúcido diante da realidade dele. Na verdade, ele é a fonte de toda a realidade. É por meio dele que tudo foi criado e para ele que todas as coisas foram criadas. Os discípulos olharam para Jesus assustados numa segunda aparição. Eles ficaram perturbados porque não sabiam se era um fantasma. E tem gente que olha para o Cristo ressuscitado como um fantasma. Tem cristãos sinceros que olham para Jesus como Jesus fosse um fantasma, um espírito, um ser iluminado. Mas é incapaz de perceber que para o Cristo ter conquistado o que ele conquistou, ele tinha que fazer esse drama da ressurreição, obviamente, num corpo de um filho de Adão. E quando Cristo ressuscita, ele desafia os discípulos: vocês estão achando que eu sou uma abstração? Vocês estão achando que eu sou um fantasma? Por que vocês estão em dúvidas, como diz no verso 37? Por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Olha para minhas mãos. Olhem para os meus pés. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Pode apalpar, pode verificar, pode tocar naquilo que é real. E Jesus ainda quase num tom de piada diz: vocês já viram um espírito? Um espírito com carne, com osso? Ou um espírito que come? E foi o que ele fez depois. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Eu imagino a cena, gente. Eu fico imaginando a cena. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Tipo assim, vou dar a prova cabal. Porque espírito comer é demais, né, gente? Pode trazer o peixe. Trouxeram o peixe. Trouxeram mel para ele comer. Um favo de mel. E ele comeu na presença deles.
Ô gente, é o mesmo Jesus que estava lá na cruz, sangrando, o corpo todo retalhado, coroa de espinho, cravos, suspendendo o seu corpo na cruz para tentar manter a respiração o máximo possível, a ponto de sentir fadigas musculares e não conseguir fazer mais esse movimento e morrer asfixiado, entregando o Pai o seu espírito. É o mesmo Jesus que as mulheres de Jerusalém choravam, as filhas de Sião pranteavam diante dele. Mas ele está ali, comendo peixe e favo de mel. Meu irmão, isso é uma boa nova. A boa nova é que a eternidade invadiu o tempo presente. A boa nova é que o eterno se tornou presente no meio da nossa história. A boa nova é que eu posso encarar qualquer coisa sem temer a morte, porque eu sei quem tem a chave da morte e do inferno. Eu sei que o Cristo que morreu totalmente, ressuscitou totalmente para salvar pessoas totalmente. O Cristo que ressuscitou é tão inteiramente humano, e essa inteireza da humanidade do Cristo ressuscitado só mostra uma coisa, que Cristo não quer te salvar pela metade. Cristo não morreu na cruz e ressuscitou para salvar a sua alma. Não foi isso. Cristo morreu e ressuscitou para salvar a sua existência inteira, porque Ele ressuscitou por inteiro. Não tem aspecto, não tem dimensão da sua vida que não seja atingida ou atingido pela realidade de Cristo, do Cristo vivo. Jesus então convida os discípulos a olharem um pouco mais para a Escritura. Jesus está reprogramando, gente. Jesus está redoutrinando, Jesus está educando os discípulos a olharem para o mundo desintoxicados da morte. E aí Jesus diz claramente em Lucas 24, verso 44, a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que vos falei ainda estando convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então, olha o que acontece, quando Jesus desintoxica a gente da morte, lhes abriu o entendimento. Imagina, lhes abriu o entendimento. A realidade se tornou nítida. Jesus desencantou o mundo do cheiro de morte, do cheiro tóxico de morte. Os discípulos olham para a realidade a partir da Escritura e da esperança. E eles começaram a compreender as Escrituras. Igual Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, quando uns judeus leem as Escrituras na sinagoga, mas eles leem e parece que tem um véu sobre o coração deles e sobre o olho deles, os olhos deles, que eles não conseguem olhar para a Escritura e entender a Escritura. E Paulo é nítido. Paulo fala assim, por isso, quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhes é removido. E aí eles olham para a Escritura, o que acontece com eles? O que acontece quando eles olham para a palavra de Deus? Com o rosto desvendado, 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor nas Escrituras, nós somos transformados. Para pensar nisso, transformado. Você começa a assumir outra forma. Quando você respira o ar da ressurreição e renuncia o ar tóxico da morte, você começa a ser transformado. Transformado é assumir outra forma. Você começa a fazer coisas que só gente ressuscitada faz. Você começa a pensar coisas que só gente ressuscitada pensa. Você começa a amar coisas que só gente que sabe que a morte não é um fim em si mesmo consegue fazer. E somos transformados de glória em glória. De exibição em exibição, Deus vai transformando a sua vida e você vai se conformando à imagem do Senhor no Espírito. E finalmente, irmãos, a nossa tarefa diante desse evento é que Deus nos transforme em testemunhas do Cristo ressuscitado. É bem o que diz o final do texto. Jesus prevê isso, assim está escrito que o Cristo, verso 46, havia de padecer, ressuscitar, no terceiro dia entre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento pela remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Meu irmão, a palavra testemunho em grego, testemunho é martírio, mártir. Nós somos mártires. Mártires são testemunhas. E a ironia é que quanto mais confiança você tem na ressurreição, mais desapego você tem com a sua própria vida. Porque o que te faz agarrar a própria vida
é porque você está agarrado à finitude. Você ainda está respirando morte demais. Quanto mais esperança, mais desapego. Lembra de Jesus? Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Por que cristãos, quanto mais experimentam a ressurreição, mais fazem coisas que parecem insanas por causa do Evangelho? Não é porque eles são altruístas. Muita gente se engana com isso. Cristão é altruísta. O John Piper fala que uma vez um bispo, um monge, foi entrevistado num programa de TV nos Estados Unidos, e aí perguntaram para ele assim, vem cá, você faz tanta caridade, ajuda os pobres, faz tanto serviço social, e se Jesus e Deus e ressurreição, essas coisas todas foram uma grande ilusão, uma grande balela, e você chegar do outro lado e ver que não é nada disso? Como é que você lida com isso? Fala, pelo menos eu cuidei dos pobres, né? Pelo menos eu ajudei as pessoas. E aí o Piper fala, que medíocre, que ridículo. E aí Paulo está certo. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, se o sepulcro de Jesus não está vazio, nós somos ridículos. Nós estamos brincando de religião, nós estamos brincando de ajudar as pessoas, e ajudar as pessoas por ajudar as pessoas, sejamos honestos. Né? Ajudar as pessoas por ajudar as pessoas, em si, né? E se Deus não existe, ressurreição não existe, se não existe eternidade, pode ser um trabalho socialmente bom, mas não tem implicações nenhuma para a nossa existência. Então, os discípulos e os apóstolos não faziam o que faziam por mera, generosidade, caridade, não. O que eles faziam, meus irmãos, faziam baseados na esperança da ressurreição. Eles não iam para arenas porque eles eram abnegados e queriam que essa religião desse certo. Ninguém faz isso. Eles iam para arenas, e essa é a diferença do martírio cristão para o martírio islâmico, por exemplo, é que no martírio islâmico você explode, mata por uma determinada razão, mas no cristianismo você simplesmente fica passivo, como Cristo ficou passivo diante da morte, porque você sabe que está do outro lado. Como diz Paulo, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Não existe pavor diante da morte. Não existe desespero diante da possibilidade da morte. E quanto mais confiança na ressurreição, maior o grau de testemunho. O martírio, meu irmão, não é só você morrer. Morrer é o ápice. Morrer é o último grau do testemunho. O testemunho é desapegar da existência. O testemunho é desapegar dessa tentativa de se autopreservar. Porque é isso que Cristo produz naquele que enxerga a ressurreição. Você se desintoxicou tanto da morte que você se desapega da vida por um bem maior, que é maior do que a sua própria segurança pessoal. E para encerrar, Paulo, meus irmãos, foi claro. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós somos falsas testemunhas de Deus. Está lá em 1 Coríntios 15:15. Mas então qual é a razão humana, ou a razão para tamanha seriedade a respeito da ressurreição? Irmãos, porque sem ressurreição só resta desespero. Como diz Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança se resume e se restringe apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a ressurreição de Cristo aponta para o fato de que um ser humano venceu. Mais do que isso, Deus venceu no corpo humano de Cristo. Por isso, enquanto cristãos, quando nos unimos com Jesus, como diz Paulo, nos unimos com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E se fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, assim também como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós temos que agora andar em novidade de vida. Porque se você vai ressuscitar com Cristo, se você é um ressuscitado com Jesus, a sua vida agora, no tempo presente, já está contabilizada, ela só vai continuar. Então você não pode olhar para a eternidade como um mero espectador. Se você está em Cristo, você está desfrutando da sua vida eterna agora, porque será uma mera continuidade. Mera continuidade. Então isso afeta a sua vida agora. Se Cristo ressuscitou, e se nós estamos no ressuscitado, se nós somos batizados na sua morte e ressuscitados na sua ressurreição, a minha vida agora já testemunha o que eu vou desfrutar pela eternidade. A esperança cristã de uma vida ressuscitada afeta a vida no tempo presente. Não há descontinuidade. Não há. Ela será simplesmente estendida. A vida agora será simplesmente estendida.
O convite de Paulo, então, é que uma vez que estejamos com Cristo, mortos para o pecado, nos tornemos vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós peregrinamos como Abraão, meu irmão, no mundo presente, na era presente. Como Abraão que andava como um peregrino numa terra que receberia por herança. Então toda estrutura de morte, violência, injustiça, saiba disso, já estão resolvidas pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Qual é a nossa função nessa missão de darmos testemunho? Abrirmos janelas de esperança que apontam para a eternidade. Se você está numa realidade, num contexto familiar, num contexto do trabalho, num contexto social e cultural, em que existem casas mofadas pela morte, com cheiro de bolor da morte, a nossa missão é abrir janelas da realidade em nome de Jesus, para que brilhe o sol da justiça, para que brilhe o sol do Cristo vivo. Vamos orar. Peça a Jesus, com coragem, peça para Jesus, com fé, com confiança no que Ele fez. Peça ao Senhor para que a ressurreição, é uma oração ousada, mas peça, para que o Senhor faça com que o Cristo vivo, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, exploda dentro do seu coração. Peça a Deus para te batizar com a ressurreição. Peça a Deus para ressuscitar o seu coração, reanimar o seu coração com o triunfo de Jesus. Peça isso a Ele. Peça essa dádiva a Ele. Peça a dádiva de você enxergar o mundo pela perspectiva do Cristo vivo. Peça para Ele desintoxicar a sua existência da morte, do desespero, do cinismo, da apatia, do desamor, da violência, do ressentimento, da murmuração. Peça a Deus para te fartar do perfume, do bom perfume de Cristo, do aroma da ressurreição. O aroma da ressurreição, não o aroma da morte, o aroma da ressurreição. Peça isso para o Senhor. Ore e peça isso ao Senhor. Senhor, convido a Ti, ó Pai, como igreja, para que o Senhor nos conceda a graça de sermos renovados pelo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor renove o nosso ânimo e a nossa disposição de nos deleitarmos em quem Tu és. Que o Senhor nos livre do fardo e da tirania da morte no mundo e nas nossas relações. Que o Senhor nos livre do desespero e da apatia diante da possibilidade da morte, mas ao contrário. Que o Senhor renove a nossa fé e a nossa confiança, de que nós andamos num mundo fraturado pelo pecado, fraturado pela morte, mas um pecado e uma morte já vencidas pelo triunfo de Jesus. Te damos graças porque esse túmulo está vazio. Te damos graças porque a boa nova é que o sol da justiça brilhou no mundo, raiou no mundo. E que na medida que essa luz brilha em nossas casas, o Senhor afasta o mofo da morte, o Senhor afasta a tirania do pecado, porque o Cristo vitorioso ressuscitou. Que o Senhor nos abençoe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então os irmãos vão recebendo os elementos para essa ceia que anuncia a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. Receba esses elementos com alegria, com gratidão. Receba esses sinais como sinais visíveis de uma boa nova do Evangelho, que Cristo venceu a morte.